Olá, irmãos. Espero que todo mundo esteja bem. A saudade só aumenta a cada dia, mas temos tido a oportunidade, na grande maioria, de nos reunirmos nas casas, mas também não queremos deixar de contribuir com a edificação, da igreja como um todo. Bem, normalmente nos encontros gerais os avisos ficam para o final e eu quero aproveitar o início para dar um aviso importante. Queria dizer para toda a igreja que a apostila Fundamentos, a nossa tão carinhosa chamada apostila 1, ela foi reeditada, revista e graças a Deus nós estamos com a nova edição dessa apostila. Por que a gente está dando esse aviso aqui? Porque você deve procurar o seu líder e pedir a sua apostila. A distribuição dela vai ser através dos líderes para distribuir para os irmãos de suas respectivas casas, ok? Então essa apostila, ela já está disponível para o envio. O valor dela é R$10. E os primeiros que pedirem ganham esse marca-texto, ok? Então, não perca tempo, peça já para o seu líder e tenha essa apostila na mão. Nós gostaríamos que todos os irmãos tivessem, mesmo aqueles que já fizeram a apostila, aqueles que já fizeram, refizeram, já sabem de cor os textos, mas a gente gostaria, por quê? Porque ela está numa nova edição, reformulada, teve ajustes em algumas frases, Então nós gostaríamos que vocês, todos os irmãos, tivessem essa apostila nova, ok? Vou colocar aqui. Bem, uma das cargas que nós temos nesses dias, até por conta desse momento de revisão, daquilo que cremos, de muitos irmãos começarem a rever a apostila, o ensino, Na verdade, a apostila é uma boa ferramenta que organiza alguns assuntos de forma prática e didática para que todos os discípulos possam ser bem fundamentados. Amém? O assunto dessa live é a vida de Jesus. Se você abrir a sua apostila, você vai ver na primeira parte dela a vida e obra de Jesus. Nosso objetivo não é repetir apenas, mas aprofundar para que você, nessa manhã, possa ser abençoado com a revelação da pessoa de Jesus. Então, gostaria que nós aqui orássemos. Você que está assistindo, feche os seus olhos e vamos pedir juntos aqui ao Senhor para que possa abrir os nossos olhos, ungir o nosso entendimento, para que nós possamos ser cheios da revelação de Jesus nessa hora. Amém? Senhor, nós te pedimos aqui, pela tua graça e a tua bondade, que o Senhor possa invadir aqui a nossa vida, possa ungir o nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração, para que possamos ter mais revelação da pessoa de Jesus. Sermos cheios do amor a Ti nesta manhã, Senhor. Gostaríamos que cada palavra possa penetrar em nós, não apenas na nossa consciência, não apenas na nossa mente, mas penetrar no mais profundo da nossa alma, marcando nossa vida, renovando-nos, Senhor. Como há exortação para a igreja
em Éfeso, lá em Apocalipse, para a volta ao primeiro amor. Nós queremos, Senhor, que tudo que o Senhor produzir possa nos voltar ao nosso primeiro amor, a suspirarmos por Jesus, a nos quebrantarmos ao ouvir seu nome, ao ouvir sua voz. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Irmãos, em Hebreus, no capítulo 1, no primeiro versículo, eu vou passar aqui a leitura bíblica algumas vezes, então a gente vai abrir aqui em alguns textos. Queria pedir paciência aos irmãos, mas que também fosse rico a todos nós. No primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus, o autor começa escrevendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui está um super resumo de alguns pontos da vida de Jesus, mas há dois que eu queria destacar. O primeiro, Deus veio falando à humanidade de muitas formas, de muitas maneiras. Ele usou profetas, homens, para falar de Deus naquele tempo. Mas agora, Deus passa a nos falar pelo seu Filho. Isso é muito importante a nossa compreensão, porque a verdade é Cristo. E nós queremos, nessa hora, sermos cheios dessa revelação. Queremos que Deus nos fale através do seu Filho. E aqui, o outro ponto é que ele diz que pelo qual também fez o universo. E no capítulo 1 do Evangelho de João, é interessante que todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam, a falar de Jesus exatamente no ponto do seu esvaziamento, quando o anjo vira para Maria, depois para José, e faz a promessa que Maria conceberia um filho, seria cheia do Espírito Santo, e ela então geraria um filho de Deus. Mas João começa a falar de Jesus antes de todas as coisas. É interessante, e aqui eu queria compartilhar o que encheu meu coração, quando diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava desde o princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra verbo, em outras traduções, talvez na sua Bíblia, esteja a tradução como palavra. No princípio era a palavra. No original está logos, é uma expressão grega, e eu queria compartilhar um pouco com vocês dessa expressão, porque muitas vezes a gente pensa assim: o que é o verbo? Por que João usou essa expressão, o verbo, ou a palavra? No princípio era a palavra. O que é isso? Na verdade, para aquelas pessoas que estavam
lendo o Evangelho de João e muitas vezes ouvindo, essa expressão era conhecida do povo grego. A palavra logos, ela foi muito associada a um filósofo que viveu lá para o ano 500, 400 a.C., chamado Heráclito. Ele era da região de Éfeso. E Heráclito usou essa expressão como a expressão da criação. Muitos filósofos discutiam o sentido da vida, a criação da humanidade. A raiz da filosofia, ela busca muito essas respostas para essas perguntas, né? De onde tudo veio, de onde tudo existiu. E Heráclito usava a palavra físios para a natureza. Então falou, olha, a físios é tudo que nasce, cresce, né? Existe, que é a natureza, aquilo que a gente vê. Mas há algo que vem antes da natureza, que é o logos, que é uma força criacional, algo que criou a natureza. Então, esse conceito do logos é um conceito de algo criacional, uma força criacional. Haviam filósofos que não criam na criação e haviam filósofos que criam na criação. Embora Heráclito não associou logos a Deus, mas a uma força. E, inclusive, às vezes ele achava que o logos era o fogo. Bem, então, resumidamente, bem simples, a palavra logos, que foi traduzida para o verbo, ela é a força criacional. Só que João, já ouvindo essa expressão, ouvindo esses questionamentos da sociedade, ele escreveu o Evangelho dando a resposta à humanidade. O logos, a força criacional, é um criador e ele tem um nome, é Cristo. O logos, aquele que criou todas as coisas e o qual todas as coisas vieram a existir, é Jesus. Não é o fogo, não é uma energia, é uma pessoa. Então, quando João escreve, no princípio era o logos, e eles falaram, sim, era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, quando a gente compreende o que é essa expressão que João estava usando, nós vamos compreender com mais força o seu esvaziamento. Porque depois disso, João continua escrevendo e ele diz esse logos, a razão de todas as coisas existirem, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O logos, essa potência criacional para os homens e para nós agora uma pessoa, um nome, uma identidade, se tornou homem, se esvaziou, se tornou um bebê, uma criatura. Em Filipenses 2, de 5 a 8, quando diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus. O que é subsistindo? É existindo desde sempre na forma de Deus. Ou seja, a forma de Jesus, do Cristo, do Jesus de Nazaré, daquele homem, aquele carpinteiro, aquele homem que andava na praia, que comia peixe, que subia no barco, que pescava com os discípulos, aquele homem, ele existiu sempre na forma de Deus. Ele não era na forma humana.
Ele existia muito antes de todas as coisas. Ele era Deus desde sempre. Então, Jesus existindo desde sempre na forma de Deus, em espírito, em glória, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele até poderia se aferrar. Mas antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Primeiro, Jesus se esvazia. E mesmo esvaziado, ele não assume a forma de Senhor, a forma de dono de todas as coisas, mas ele assume a forma de servo. Lembra que Jesus deitou água na bacia, lavou os pés dos discípulos. Jesus disse: olha, quem é o maior, o que senta à mesa ou o garçom que serve? E é lógico que aos olhos humanos, quem é maior é quem senta à mesa, quem paga a conta, quem se dá no direito da exigência. Não, esse prato não está bom. Ô garçom, está demorando, cadê? Pelo amor de Deus. E o garçom com 1000 desculpas. Desculpa, senhor, já vou trazer. O senhor está satisfeito e você está num lugar de honra. O que Jesus diz? Pois eu sou como o que serve. Eu sou como o garçom. Então, Jesus se esvazia. Jesus, ele se esvazia dos seus atributos naturais, a sua onisciência, a sua onipresença, ele se torna dependente de Deus. Jesus a si mesmo se humilha. Irmãos, Jesus foi humilhado? Ele foi humilhado. A palavra diz que ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi espancado, ele foi torturado, ele foi caluniado. Mas antes de tudo isso, ele a si mesmo se humilha. Não é apenas que humilharam ele, mas antes ele se humilha. Ele se torna homem. Irmãos, o pecado entra na humanidade e a terra se torna maldita por causa do homem e Deus se torna homem habitando numa terra maldita. É interessante que Adão, ele viveu num contexto de um paraíso, de um jardim, cheio de árvore, de alimento, de rios, uma vida tranquila. Mas Jesus, ele veio habitar numa terra de espinhos e abrolhos. O lugar que ele nasceu não tinha conforto. O Logos, o Criador de todas as coisas, não teve um lugar para nascer. Os seus pais tiveram que receber favor daquelas pessoas e conseguiu dar à luz junto a animais, junto a cocô de vaca. Esse é o cenário que o Rei da Glória nasceu, se tornou homem. E isso nos impacta porque nós não queremos aqui simplesmente, irmãos, repetir sobre pontos da vida de Jesus, mas Ele é a nossa vida. Ele é aquele que habita em nós, o Logos veio habitar em nós, Jesus veio habitar em nós. E Paulo então está dizendo ali para a igreja em Filipos: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele agora é nossa referência de homem,
de caráter, de procedimento, de filho de Deus. Isso tem que encher o nosso coração. Algo interessante no esvaziamento de Jesus, que sempre me impacta também, é o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eu queria convidar você a abrir esse texto. Aqui eu vou pedir uma permissão a vocês, que não é um texto doutrinário e claro do esvaziamento de Jesus, mas é um texto que, quando você começa a olhar para Jesus, a compreender seu coração e a entender o espírito da letra, não é apenas a letra, mas o espírito da letra, algumas coisas parecem ressaltar aos seus olhos e confirmar no seu coração a semelhança dos textos com a realidade de Jesus. No texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu imagino quando o homem pecou, quando Satanás entra na humanidade, o pecado entra na humanidade, quando Deus, com toda a sua graça e bondade, se manifesta ao homem e tenta de várias formas resgatá-lo e vê a destruição que o pecado fez. Eu fico imaginando o momento da tomada de decisão no céu. O Verbo eterno, o Pai e o Espírito Santo. Imagina, eu fico imaginando, e aqui eu queria pedir essa permissão a vocês, de manifestar aqui a minha imaginação diante desse texto. Eu fico imaginando os três conversando, e a pergunta vem ali naquela roda de conversa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus se levanta. Na verdade, o Verbo, na eternidade, Jesus não era Jesus, não tinha esse nome. O Verbo eterno levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E esse texto de Isaías, embora ali o profeta se manifesta: eis-me aqui, eu vejo o mesmo coração em Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele então penetra os céus. Nós vamos ler esse texto depois: levantai, ó portas, as vossas cabeças, na exaltação de Jesus. Mas aqueles portais se abriram, não para receber o Rei da Glória naquele momento, mas para que o Rei da Glória entrasse no tempo, entrasse no mundo, na terra. Irmãos, eu imagino aqueles anjos, os serafins, os querubins, que contemplavam a Jesus e o adoravam e faziam cânticos e canções a Ele. Ele era a inspiração do céu. Mas o que acontece naquele momento? Parece que o céu perdeu a sua glória. Jesus deixa os céus. Parece que aqueles anjos, eu fico imaginando, aqueles anjos pegam os seus instrumentos e colocam no canto e diz assim: a quem adoraremos? E Jesus então entra, e entra um tempo diferente no universo. Os céus parece que passam agora a assistir o Filho de Deus na terra.
Então, o texto muito conhecido, né, de 1 Pedro 2,22, que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus passa a ter uma vida perante os homens de santidade. Hebreus capítulo 10, versículo de 5 a 9, é muito parecido com esse texto de Isaías, e eu queria ler aqui. Se você puder abrir sua Bíblia também, Hebreus 10, capítulo 10, versículo de 5 a 9, diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, olha que interessante, ao entrar no mundo, Jesus diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Algo interessante na vida de Jesus é que em 30 anos, com poucos registros de sua vida, ao chegar nas águas de batismo ali com João Batista, Deus brada do céu, eis aí o meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem a minha alma se compraz. Irmãos, até ali, Jesus não tinha feito nenhum milagre, não há nenhum registros de uma obra, de um ministério de Jesus. Mas o Pai estava bradando, aí está o meu filho a quem a minha alma se compraz. Irmãos, teve algo na vida de Jesus que expressa essa santidade. Não tem a ver apenas com coisas morais. Jesus não fornicou, Jesus não prostituiu, não é apenas isso. Mas Jesus nunca pecou, porque ele nunca fez a sua própria vontade. Ele sempre fez a vontade do Pai. Ele disse, aqui estou, para fazer somente a tua vontade. E Pedro testemunha, ele não cometeu pecado, não houve dolo em sua boca. Jesus era íntegro, perfeito e imaculado. Há um texto que eu também queria que vocês abrissem, que é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Irmãos, Jesus, aqui no registro de Paulo aos Coríntios, é comparado ao segundo Adão. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Em Hebreus, diz que
nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, por que Jesus se compadece de nós? Por que agora ele foi colocado como o sumo sacerdote, como acima de todos na nossa intercessão, ou a intercessão ao nosso favor? Imagina o sacerdote levítico daquele tempo, que era um homem sujeito às mesmas coisas e também pecava. Então ele ia oferecer sacrifícios a Deus em prol do pecado dos homens, mas também em prol da sua própria vida. Ele tinha suas fraquezas, suas debilidades, os seus pecados, então ele precisava de oferecer sacrifícios a Deus, em prol de si mesmo também. Quando ele oferecia sacrifícios pelo pecado dos homens, ele também se compadecia, porque ele era um pecador. Então agora entra um outro sumo sacerdote, santo, perfeito e imaculado, e intercede por nós. E ele a si mesmo se ofereceu em nosso lugar, mas ele intercede por nós, se compadecendo, porque ele foi tentado à nossa semelhança, embora sem nenhum pecado. Deus, o Pai, não sabe o que é tentação. Eu não sei se isso é claro a você. Deus não sabe o que é tentado. Em Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, ou não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não sabe o que é isso que vivemos. Deus não sabe o que é essa tentação. Deus não sabe o que é a gente muitas vezes tremer em luta contra o pecado. Mas Jesus sabe. E ele, como perfeito, pode interceder por nós. E ele, como perfeito, habita em nós e pode nos fazer ter vitória sobre o pecado, porque ele nunca pecou, ele venceu. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu as tentações. É interessante que Adão teve uma tentação, Jesus teve muitas tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, segundo as Escrituras, segundo a nossa semelhança. Mas ele venceu. Ele foi perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Ele também, em sua vida, não apenas foi perfeito, foi íntegro, foi santo, mas ele fez uma obra. Ele exerceu o ministério, ele fez aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Jesus foi um modelo para nós. Agora, ele não fez porque ele era Deus, como muita gente diz, mas Jesus era Jesus. Mas Jesus era Deus. Ele era o Todo-Poderoso. Não. Jesus se esvaziou. Ele precisou de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Duas informações: Deus ungiu com Espírito Santo e poder, e Deus era com ele. O homem esvaziado, o verbo esvaziado, pôde operar milagres, prodígios, sinais, por intermédio do Espírito Santo. Isso diz as Escrituras, e isso fortalece
a integridade de Jesus como homem esvaziado. Há tantos milagres quando a gente pensa nisso. Imagina, eu fico tão impactado com tantos relatos de operações de Jesus. Pessoas endemoniadas, escravizadas pelo diabo. Pessoas que não conseguiam se libertar. Pessoas que sofriam. Pessoas que tentaram suicídio por causa dessa possessão, dessa escravidão, dessa opressão do inimigo. E ao poderem contemplar os olhos de Jesus, poderem tocar em Jesus, foram libertas, passaram a andar com Ele. Pessoas que viviam na sujeira, pessoas que viviam no vício, do dia para a noite, estavam limpas, banhadas, com as suas faces diferentes, andando e seguindo o verbo da vida, o autor da salvação. Mulheres que sangravam, hemorragia, menstruação contínua, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 anos. Já estava afastada da sociedade, ninguém encostava nela. Mas ela pôde tocar em Jesus, ela pôde ser liberta, ela pôde voltar à sua vida. Cegos, coxos, aleijados, paralíticos. Quantas pessoas foram tocadas por Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Quantas pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Jesus pregava o reino de Deus. Foi gloriosa, foi grandiosa a obra de Jesus, porque não foi apenas algo físico, mas foi uma operação de resgate da humanidade. Jesus estava reconciliando o mundo com Deus, o mundo perdido de séculos e milênios. A obra de Jesus foi transformadora, foi redentora, foi salvadora. Por isso é tremenda, é grandiosa. Um homem esvaziado, operando pelo poder do Espírito Santo. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Esvazie-se de si mesmo. Ele habita em você. Esvazie-se do seu desejo pelo conforto, pelo comodismo. Esvazie-se de conceitos de obra e que outros fazem. Entenda, o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te unge do mesmo jeito que ungiu a Jesus, como diz em Isaías, pelo que me ungiu, para proclamar boas novas aos quebrantados, pôr em liberdade aos cativos, a consolar todos os que choram. Nessa hora, Deus quer te ungir com Espírito Santo e poder. Deus quer fazer com que você ande pelo seu bairro, pela sua cidade, junto à sua família, cheio de intrepidez. Eu quero te dizer, você tem o Espírito de Deus e Deus está com a mão sobre ti para te ungir nessa hora. Em nome de Jesus. Essa obra que Jesus fez, tudo isso que se manifestou através dele, multidões. E muitos judeus, fariseus o perseguiam, e os gregos, que tinham acesso àquela sociedade, muitos já estavam ali naquela sociedade, quiseram chamar Jesus. Jesus, tem um povo que vai ficar fascinado com o que você faz, com a sabedoria que você tem. Lembra que a filosofia ela veio do povo grego, e eles eram fascinados
pela sabedoria, pelo conhecimento. Então eles olharam para Jesus e disseram: esse homem não há igual. Mas Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morre, produz muitos frutos. Jesus disse: se é para esta hora mesmo que eu vim, qual hora? A hora de sua morte. Jesus exerce o seu ministério. Os discípulos, extremamente fascinados com ele, encantados, apaixonados, deixaram tudo, eram seguros. Imagina, o mar estava para engolir aquele barco e Jesus com sua voz disse: acalma. E aqueles discípulos olham e falam assim: quem é este? Que até o vento e as ondas lhe obedecem. Quem é esse? Aqueles homens já se sentiam super-heróis ao lado de Jesus. Eles já queriam ver a próxima cena, o próximo milagre, a próxima ação. Mas Jesus diz que deveria descer para Jerusalém. O tempo da Páscoa era chegado. O cordeiro pascual precisava ser sacrificado. E Jesus precisou de morrer. Mas, irmãos, a morte de Jesus na cruz é um fato histórico e pode ser só um conceito para nós. Mas eu quero te dizer, Jesus morreu pelos nossos pecados. Uma vez eu disse para o meu filho, ele era mais novo, já é novo, ainda era mais, né? E aí eu disse: filho, Jesus morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. E aí meu filho perguntou: mas por que ele teve que morrer por nós? Por que ele teve que nos salvar? E aí eu olhei para ele, comecei a chorar e disse: porque nós pecamos. E quando eu disse nós, eu disse eu e ele. Eu falei: você também pecou. Só que meu filho deveria ter 4 anos de idade. Mas ele já tinha pecado. Ele é descendente de uma raça pecaminosa. Mas Jesus morreu por nós. Os nossos pecados, eles ofenderam a santidade de Deus. Ele provocou a ira de Deus. Os nossos pecados trouxeram condenação às nossas vidas, nos condenaram ao castigo eterno. Os nossos pecados fizeram com que nós perdêssemos a comunhão com Deus. A gente não pode mais se relacionar com Ele. Há uma barreira entre nós e o Senhor. A palavra diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. E nós nos tornamos escravos do pecado e de Satanás. Mas a morte de Jesus, ela foi propiciatória, ela aplacou a ira de Deus. Deus que estava irado, como diz em Romanos, no capítulo 1, a morte de Jesus aplaca a ira de Deus. Depois, a morte de Jesus nos substitui, ela é um sacrifício. Jesus se sacrificou a nós. Nos substituiu, o justo pelos injustos. Ela foi reconciliadora, porque nós perdemos a comunhão com Deus e ela nos reconcilia a Deus. Jesus nos reconciliou com Ele. E ela nos redime, ela é redentora, porque ela nos livra da escravidão e do poder do pecado e de Satanás. Agora nós somos homens redimidos, livres para obedecer a Deus, para viver para Deus. O texto conhecido de todos, que é Isaías 53, de 5 a 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em 1 Pedro 2,24, queria também te convidar a abrir esse texto. Diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Duas coisas. Ele faz citação do texto de Isaías, que acabamos de repetir, e ele diz: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Irmãos, a morte de Jesus, ela nos leva a uma redenção perante Deus, para que vivamos em justiça. Quero dizer para você que às vezes está com a mente embaraçada, pensando que aquilo que Jesus fez, o amor dele, ele não leva em consideração muitas coisas que fazemos. Ele é misericordioso. Mas Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para libertar um povo, para que esse povo pudesse voltar a Deus e viver plenamente a sua vontade. Não sejamos negligentes, não sejamos homens que perdem o temor de Deus em relação à sua morte. A morte de Jesus foi dura, foi pesada. Ele suou gotas de sangue. Irmãos, muitas vezes pensamos que era por causa da dor física. Jesus era um homem que andava quilômetros e quilômetros. Jesus foi um homem que subjugou o seu corpo ao Espírito de Deus, jejuou 40 dias. Jesus não era um homem que vivia debaixo de conforto. Naquela época não existia energia elétrica. Jesus já era um homem de dores. Já era um homem que sabia o que é padecer. Jesus vivia numa realidade muito difícil. Obviamente que ele sentiria dores profundas em seu corpo. E isso foi terrível. Mas havia algo que angustiava a sua alma. Irmãos, Jesus nunca pecou. E naquele dia ele iria experimentar o pecado, a angústia do pecado. Ele ia se tornar pecado por nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive sonhos que eu pequei. Já tive sonhos terríveis. Eu estava no sonho que parecia real, já tive sonho que eu matei. E havia uma angústia no sonho. Quando eu acordei, eu suspirei aliviado e pensei: é um sonho. Imagina a angústia de Jesus ao se tornar pecado, ao ver o Pai a quem ele era um, e nunca se separou do Pai. Ele vê o Pai virando o rosto, e ele teve que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A morte de Jesus foi terrível, não é romântica. A morte de Jesus foi morte de cruz, vergonhosa. Mas ele morreu por nós, para que hoje tivéssemos
vida. Amém? Ele morre. E aqueles homens que escreveram o Evangelho não souberam o que escrever mais. Deram um tempo, deram uma pausa. Morreu e depois conta, depois de sua ressurreição. Mas nós precisamos entender algo que levou à ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Você já parou para pensar por que ele não continuou morto? Por que ele saiu dentre os mortos? Ele foi ressuscitado dentre os mortos? Antes da gente ir para o nosso texto muito conhecido, de Atos 2:24, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. Aqui no 3,16, 1 Timóteo diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo usa uma expressão aqui, que ele foi justificado em espírito. Lembra que Jesus tinha dito: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui Paulo diz o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele não foi justificado na carne, ele foi justificado em espírito. Então, quando ele morre na cruz, a nossa imaginação nos leva a um tribunal. E nesse tribunal, Jesus está sendo julgado. E vem ali os anjos, os demônios, imagina que o universo desceu ali. Foi algo muito forte. Quando Jesus ele entrega o seu espírito, houve terremoto. Escureceu, era dia e virou noite. E houve algo ali muito forte. Então imagina que o universo, voltou-se para aquele momento. E ali está Satanás, está a morte, demônios, legiões, o Pai desce, todo mundo ali participando de um julgamento. E aí a primeira pergunta é para a morte: ô morte, por que você matou Jesus? E aí a morte responde: olha, eu sinceramente nunca vi ninguém com tanto pecado. Jesus estava cheio de pecado, mas era muito, parece que todos os pecados estavam sobre ele ali. E aí pergunta: olha, mas qual foi o pecado que ele cometeu? E aí foram tentar pegar ali os registros, pega logo, vê aí, deve ter algum... Olha aí, deve ter algum registro, algum dia ele pecou. Mas o livro da vida dele estava em branco, não havia pecado. Então, o texto de Atos, no capítulo 2, 24, que diz: ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível que fosse ele retido por ela. A morte não pôde segurá-lo. Na hora que viu a vida de Jesus em branco, limpa, alva como a neve, o martelo bateu e diz: Jesus está justificado, ele foi justificado em espírito. A morte dele, ele não pode se manter morto, ele tem que voltar, ele tem que ressuscitar. Então ele ressuscita, rompe os grilhões da morte. Ele chegou ali preso, e aí abre os grilhões,
e ele vence. E há um salmo, um cântico que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Bendito seja o Senhor. Ele não podia se manter morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e agora nós que fomos mortos com ele no batismo, ressurgimos, ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. Irmãos, entenda, você ressuscitou com ele. Os seus pecados foram mortos na cruz e você sepultou essa vida de pecado no batismo. E quando você ressurgiu uma nova criatura, não mais para viver no pecado, você está livre. Você é livre. E ele foi exaltado. Em Filipenses 2, de 9 a 11, antes de 5 a 8, diz do esvaziamento. Mas agora Paulo continua escrevendo e diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu o nome a Jesus que está acima de todo nome. Acima de todo nome. E pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você tem essa vida e entenda o nome que cremos, que carregamos, que nos salvou. É o nome que está acima de todo nome. Creia no nome de Jesus. Tenha intrepidez através do nome de Jesus. E não use o nome de Jesus em vão. Que o nome de Jesus seja sempre exaltado entre nós, adorado, proclamado em nossas bocas aos incrédulos, aos irmãos. Que Ele receba glória entre nós, Ele o exaltado, soberanamente. E aí, irmãos, estamos então vivendo esse tempo. E eu gostaria de concluir com uma promessa consoladora, principalmente no momento em que vivemos. Ele voltará. Queria dizer a você, Ele voltará. O texto memorizado que temos, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Irmãos, essa é uma promessa que Ele mesmo fez a nós. Há uma certeza sobre nós, Ele voltará para nos buscar. Tem 2 textos que eu queria ler para encerrarmos. Queria desde já agradecer a paciência dos irmãos. O primeiro texto é Tessalonicenses 4, 16 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que a volta de Jesus seja consoladora à sua alma nesse dia. Jesus vai buscar a sua noiva amada. Jesus vai te buscar, Jesus vai me buscar. Jesus vai buscar o corpo, todos juntos. Entenda, Jesus não vai pegar pessoas individualmente, Jesus vai buscar uma noiva. Que isso traga consolo. Repita comigo. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre. Para sempre com o Senhor. E para finalizar, algo que sempre traz um quebrantamento muito grande no meu coração quando eu olho para Jesus. A consumação do propósito eterno de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Jesus, o Verbo eterno, esvaziado, com vida santa, com uma obra para Deus. Não uma obra para si, mas uma obra para Deus, que glorifique a Deus, pessoas libertas, pessoas salvas. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que foi exaltado, ainda opera, ainda está entre nós, habita entre nós. Não acabou, há uma obra a ser feita, nós estamos dentro dessa obra, dentro dessa realidade. Mas haverá um dia, na sua vinda, e aí diz assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, esse texto é muito precioso porque é o fechamento do parêntese. O tempo abriu quando o homem peca. E houve toda essa trajetória. Mas Jesus está preparando o dia que Ele vai sujeitar todas as coisas. Aquele que deu a Ele toda a autoridade. E Ele então vai entregar ao Pai. E diz: Pai, acabou. Está tudo aqui. O teu propósito eterno. Podemos habitar eternamente, sem rompimento, sem lágrima, sem choro. Que você seja consolado nessa hora, que sua vida possa ser voltada a Jesus. Você que vai pegar a palavra de Deus, vai ler esses textos, que o Espírito de Deus te unja, que o conhecimento não esteja apenas aqui, mas esteja enraizado no mais profundo do seu ser. Que sua alma seja edificada, levada a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa nos conduzir a uma vida plena em Cristo, cheio da revelação dEle. Forte abraço, saudades.